Irmãos, eu quero compartilhar um versículo da Bíblia com os irmãos. Ele fica em João 16:33. É assim: Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse versículo fala, irmãos, que nós passaremos por aflições, passaremos por luta, mas também nos encoraja a continuar junto com Jesus, porque Ele venceu o mundo. Amém, irmãos? Pensei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Nos teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço força pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. E aos teus pés me derramar sem fim. Salmo 135. Louvar o Senhor, louvar o nome do Senhor, louvar o servo do Senhor. Amém. Nos une aqui.
Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu queria dizer que estou com muita saudade de todos vocês, irmãos, e peço a Deus que estejam todos bem, tá? E estamos aqui esperando, não vejo a hora da gente se encontrar, todo mundo, na igreja. A paz do Senhor com todo mundo, boa noite. Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Este momento que nós estamos vivendo, um momento diferenciado, né? Como todos estamos ansiosos e com saudade de reunirmos tudo junto para vivermos em comunhão. Apesar da distância, nós estamos em comunhão com a tecnologia, graças a Deus por isso, porque há algo de bom na tecnologia, em tudo aquilo que o Senhor criou. E nesse momento que estamos apreensivos, ansiosos, com medo e até alguns com pânico, mas que tudo isso vai passar. Nós temos que ter a plena confiança no nosso Senhor, que Ele vai nos livrar. Assim como aconteceu lá no passado, antes de Cristo até, como é de nossa crença e de nosso saber, Cristo veio então para criar, né? Ou seja, quebrar vários paradigmas, né? Naquela época, um leproso, por exemplo, não podia ficar no meio da cidade, deveria ficar afastado. Hoje, quem tem o Covid-19 também deve ficar isolado. Havia preconceito, né, para com o leproso, assim como hoje também, né? Se nós soubermos de alguém que tem o Covid-19, por exemplo, nós vamos ficar com receio, vamos querer ficar afastado da pessoa. Naquela época, então, que está narrado lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 12 e 13, que diz assim: certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Nós temos que nos ajoelhar e pedir por esse momento. Jesus curou o leproso, Jesus cura a nação, Jesus cura o mundo. Por isso nós temos que ter plena confiança nele e nos ajoelhar e pedir nesse momento de crise, nesse momento de preocupação, e temos que confiar nele, porque ele venceu vários paradigmas, venceu a morte na cruz para nos libertar. E temos que ter essa confiança, plena confiança no Senhor. É Ele quem nos dá sabedoria nesse momento, Ele quem dá sabedoria aos médicos, aos pesquisadores. E que só nele nós devemos confiar e ter plena confiança que em breve este momento vai passar e que estaremos livres dessa pandemia. Que o Senhor possa nos abençoar, abençoe o teu servo que vai trazer a palavra a seguir e que possamos, nesse momento de culto, ouvir a sua palavra. Agradecemos a cada um que tem contribuído neste momento para que nós continuemos como igreja, firmes na fé no Senhor Jesus. Vamos orar pelo culto que nós vamos ter neste momento. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos protege, o Senhor nos mantém unidos como igreja. Abençoe o teu servo que vai trazer a palavra neste culto dessa noite. Que o Senhor possa estar colocando as palavras que nós precisamos ouvir. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Obrigado por cada um dos seus servos. É o que te pedimos
e agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Beijo, igreja. Saudade de todo mundo. Um abraço. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Esse momento é um momento de que nós temos como praxe na igreja fazer um momento de intercessão. E hoje ficou a meu cargo esse momento. Mas antes de fazer essa oração de intercessão, eu gostaria que nós apenas recordássemos o que nos diz o Salmo 121, versos 1 e 2, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós estamos ainda passando por esse momento, não somente nós aqui na nossa cidade, mas em todo o mundo, e acredito que este momento tem sido um momento singular na história da humanidade, a ponto de fazer com que pessoas que talvez desacreditassem ou estivessem longe ou, não sei, achassem até mesmo que Deus não existia, estão nesse momento se aproximando de Deus. A verdade é que o ser humano não tem condições por si própria de fugir da realidade. Essa que é a verdade. E nós, neste momento, de fato, mais do que nunca, precisamos pensar de onde nos vem o socorro. E eu quero, neste momento, então, orar com os irmãos e interceder
a Deus para que Ele esteja de fato, e assim como nós temos certeza que Ele está fazendo, cuidando de cada um de nós, da vida de cada um dos irmãos, das nossas vidas, né? Eu acho que você, eu, nós todos necessitamos e carecemos da graça de Deus neste momento tão crítico que nós vivemos na história da humanidade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos. Nós te louvamos e agradecemos porque nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos olhar para o monte, elevar nossos olhos para os montes e, ao olhar para o monte, pensar de onde vem nosso socorro. E nós podemos confiar no Senhor e ter a plena convicção de que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, que não nos desampara. Queremos agradecer ao Senhor em primeiro lugar pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por sua graça derramada em nossas vidas. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, mesmo em meio a essa crise da história da humanidade, Senhor. Nós podemos ter plena convicção de que o Senhor está no comando de todas as coisas. Nada foge ao controle das tuas mãos. Ó Pai amado, queremos colocar diante do Senhor a vida de cada um dos nossos irmãos. Olhe para cada um, Senhor. O Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe o que vai no seu coração, a aflição que cada um está passando. Seja no seu mais íntimo pensar, Senhor. Lá no seu coração. O Senhor sabe as suas necessidades, talvez por motivo de emprego, talvez saúde mesmo, Senhor. Tem misericórdia, derrama da tua graça. Queremos colocar, Senhor, a vida de cada um nas tuas mãos. Olhe para o teu povo espalhado na face da terra. E que este momento, ó Pai, singular na história da humanidade, possa ser um momento de reflexão, um momento de nos aproximarmos mais do Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Te pedimos isso, não por merecimento, com perdão dos nossos pecados, pois reconhecemos que somos falhos, somos pecadores e necessitamos da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia dia a dia em nossas vidas. Te pedimos isso e te agradecemos no santo e precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos e amigos, graça e paz. O assunto que nós vamos tratar nessa noite é a respeito do medo. O objetivo é entender que o antídoto para o medo é o amor. O texto encontra-se em 1 João, capítulo 4, versos 16 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. O tema é o perfeito amor lança fora o medo. O que é medo? Medo nada mais é do que uma reação orgânica, uma emoção natural, salutar, uma vez que gera em nós precaução diante de algo desconhecido ou conhecido e que representa uma ameaça à vida física, emocional, financeira, familiar, coletiva. Portanto, o medo é um mecanismo orgânico que nos protege de certas situações ameaçadoras. Leva você a analisar a situação, a tomar medidas de precaução. É um instrumento de sobrevivência. Quero parafrasear o versículo que
que está em João capítulo 8, verso 7, que diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Parafraseando, aquele que dentre vós que nunca teve medo, seja o primeiro a se manifestar. Vivemos num tempo que nos causa certo temor. Temos um inimigo invisível, poderoso, forte, para o qual as armas humanas para nossa defesa, até o momento, são limitadas. Inimigo que não é totalmente conhecido, as nossas armas de defesa para enfrentamento nem sempre produzem os resultados que esperamos. Algumas pessoas sucumbem, a grande maioria tem vencido a batalha pela graça de Deus e pelo esforço do trabalho dos médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde. Nós estamos falando do vírus Covid-19. E é nesse ponto que encontramos pessoas que querem a proteção de Deus. Todos nós queremos a proteção de Deus. Eles já conhecem a Deus de ouvirem falar, mas não querem nada com Deus. Buscam um Deus utilitário, aquele que diz: faça-se a nossa vontade e não a sua. Porque tem medo de ficar doente, de pegar o Covid-19. Porque tem medo da morte, porque tem medo do desconhecido após a morte. Buscam uma proteção, buscam uma vacina, buscam um antídoto. Porém, não conhecem a palavra de Deus. E Jesus nos diz em Mateus, capítulo 22, verso 29, errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Quero voltar para o Antigo Testamento e me lembrar de Josué. Deus chama Josué, escolhe, designa Josué para ser sucessor de Moisés, depois de 40 anos de ter espiado a terra de Canaã. Quando eles espiaram a terra prometida, 12 homens espias disseram: verdadeiramente a terra é boa, mana leite e mel. Porém, 10 homens tiveram medo, olharam para as dificuldades, para os problemas que enxergaram. Povo poderoso, cidades são grandes e fortificadas, o povo é de grande estatura, há gigantes, nós somos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Povo mais forte do que nós. Por isso murmuraram contra Moisés e Arão. Preferiram ter morrido no Egito ou no deserto. Desejavam voltar para o deserto, para o Egito, para a escravidão. Perderam a oportunidade de entrar na terra prometida. Josué e Calebe demonstraram confiança no Senhor. No entanto, o povo, por causa da incredulidade, da murmuração, permaneceram no deserto por 40 anos. Deus chama Josué. Josué, capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué e Calebe, somente eles, daquela geração, entraram na terra de Canaã. Josué demonstra o seu amor para com Deus, em todo o tempo da sua vida. Ele confia em Deus, ele obedece a Deus, ele obedece a sua palavra, ele aplica a palavra na sua vida. Pergunto: você tem medo? Há algo na sua vida que lhe causa medo? Você ama a Deus? Confia? Obedece? Todos os dias vivemos num processo de incerteza. A única certeza para nós que cremos é ouvir de Deus: não temas, não tenha medo. O perfeito amor lança fora o medo. Para a nossa breve meditação nessa noite, pensamos nas seguintes proposições. Primeiro, Deus nos ama. Em 1 João, capítulo 4, verso 16, diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. A palavra de Deus está repleta de provas do amor de Deus por nós. No Antigo Testamento, como dissemos,
Deus chamou Josué e disse: não temas, seja forte, seja corajoso. Fui eu que escolhi você para substituir Moisés, para conduzir o meu povo para entrar na terra prometida. É como se Josué visse ou ouvisse o que foi registrado pelo profeta Jeremias, lá em Jeremias, no capítulo 31, verso 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. O próprio profeta Jeremias relata em Jeremias capítulo 1, verso 5: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus nos ama. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo também registra o amor de Deus em Romanos, no capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus manifesta também o seu grande amor. No momento da morte de Lázaro, quando ele se achega próximo ao túmulo e quando ele ressuscita Lázaro dos mortos. Lá em João, no capítulo 11, versos 34 e 35, diz que quando Jesus chegou próximo ao túmulo, Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Amor de irmão, como homem, amor de Deus, Deus Emanuel, Deus conosco. Você tem percebido o grande amor que Deus tem por você? Você tem experiências para relembrar, para contar do que Deus fez por você? Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. No final da vida de Josué, na história de permanecer em Deus, ele renova a sua aliança com Deus, demonstra o seu grande amor para com Deus. Veja o que diz lá em Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. John Stott, no livro Introdução e Comentários 1ª, 2ª e 3ª João, diz: somente o Espírito Santo ilumina nossas mentes para crermos em Jesus e aquecer os nossos corações para amarmos a Deus e uns aos outros. Crer e amar são provas de que o Espírito Santo está em ação em nós. O perfeito amor lança fora o medo. A segunda proposição é amar a Deus, é ter confiança e vida permanente nele. 1 João, capítulo 4, versos 17 e verso 19. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O amor é aperfeiçoado em nós. Nosso amor a Deus, por causa do pecado, não é perfeito. Nosso propósito deve ser, diariamente, de amar a Deus, de aperfeiçoar esse amor. Como fazer isso? 1 João capítulo 2, versos 5 e 6, nos dá a direção para entendermos como podemos aperfeiçoar esse amor. Diz assim a palavra do Senhor: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, em Jesus Cristo. Aquele que diz que permanece nele, permanece em Cristo, deve também andar como ele andou. O versículo afirma que você ama a Deus se você guarda a sua palavra, se você anda como Jesus andou. Portanto, conhece a palavra, aplica, pratica no dia a dia. O apóstolo João é firme quando afirma, em 1 João, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os mandamentos, é mentiroso, e nele não está
a verdade. Portanto, meus irmãos, não há meio termo. Nossa confiança se mantém em Deus se guardamos e nos esforçamos para andar como Jesus andou, colocando em prática a palavra de Deus, pois, segundo o que Ele é, também nós somos neste mundo. John Stott diz: João não está sugerindo que o amor de qualquer cristão pode ser impecavelmente perfeito nesta vida, mas sim que pode ser desenvolvido, ser maduro, ser firmado em Deus. A palavra afirma que se assim procedermos, no dia do juízo teremos confiança e não medo. A Bíblia Shed nos diz o seguinte: o amor aperfeiçoado produz plena confiança no futuro e obediência no presente. A capacidade de amar nos é concedida pelo amor de Deus que é derramado em nossos corações. Como diz em Romanos 5, capítulo 5, verso 5, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Em Gálatas 5, 22 e 23, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, diz que o amor de Cristo nos constrange. Amados irmãos, o dia do juízo será dia de vergonha e terror para os ímpios, mas para os crentes remidos em Cristo será dia de grande alegria. Aperfeiçoemo-nos no amor de Deus em Cristo. O perfeito amor lança fora o medo. Uma outra proposição é: amar a Deus lança fora o medo, não amar produz medo. 1 João capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos perceber que quando o medo evolui na nossa vida, ele vai gerar uma fobia, vai gerar um tormento que vai comprometer a nossa vida, as nossas relações humanas, e isso vai provocar um sofrimento exagerado muito acima da normalidade. A Bíblia Shed diz que o amor é antídoto para o temor. Onde há amor aperfeiçoado, o próprio terror da morte desvanece, o que é amplamente demonstrado pelos mártires cristãos. E nós perguntamos, há tantas pessoas que vão à igreja e vão porque têm temor no sentido de ter medo de Deus, de ter medo do seu juízo. São pessoas religiosas, não têm vida espiritual, não entregaram suas vidas a Cristo, não aplicam e não guardam a palavra de Deus. São somente frequentadores, gostam das músicas, do ambiente, das pessoas. J.C. Dowbuster, no livro Examinai as Escrituras, de Atos a Apocalipse, diz que 7 vezes lemos em 1 João, se dissermos ou aquele que diz. Essas palavras marcam um teste pela qual a falsidade é exposta. Trata-se de 7 testes de honestidade e realidade. Eles condenam e expõem a nossa hipocrisia. Se dissermos em 1 João 1,16, veja o que diz 1 João, capítulo 1, verso 6. Diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que nós encontramos aqui, nesse texto, é uma falsa comunhão e desonestidade para com os outros. O segundo texto é 1 João, capítulo 1, verso 8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aqui nós encontramos uma falsa santidade, a pessoa não é sincera para consigo mesma e ela é mentirosa. 1 João capítulo 1, verso 10 diz:
Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui nós encontramos a falsa justiça e a pessoa não é sincera para com Deus. Em 1 João capítulo 2, verso 4, diz o seguinte: aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aqui nós encontramos uma falsa lealdade. A pessoa não é sincera com Cristo. Ainda em João capítulo 2, verso 6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Há um falso comportamento aqui. A pessoa não é sincera para com o mundo, portanto não é sincera para consigo mesmo. Em 1 João capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. É uma falsa espiritualidade. A pessoa não é sincera para com seu irmão em Cristo. 1 João capítulo 4, verso 20, a palavra de Deus nos diz: se alguém disser, ou seja, aquele que diz que ama a Deus e odeia a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Falso amor a Deus e falsidade para com todos. J.C. Blaster diz o seguinte: não podemos deixar de perceber que o propósito subjacente em tudo é que, evitando o que é falso e permanecendo na verdade, iremos conhecer a alegria pura de uma comunhão perfeita com Deus. Portanto, meus irmãos, é preciso eliminar das nossas vidas a falsa comunhão, a falsa santidade, a falsa justiça, a falsa lealdade, o falso comportamento, a falsa espiritualidade e o falso amor a Deus. Assim procedendo, não haverá medo nos relacionamentos com Deus e com os irmãos. O perfeito amor lança fora o medo. Um outro propósito diz amar a Deus e amar o irmão. 1 João 4, versos 20 e 21. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Nós vivemos num mundo egocêntrico. Pessoas que estão voltadas para si mesmo, que buscam seus próprios interesses nos relacionamentos. É assim, muitas vezes, no relacionamento de pessoas para com o irmão, e é assim também o relacionamento de muitas pessoas para com Deus. Se você diz estar na luz e odeia seu irmão, na verdade está nas trevas. Se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, você é mentiroso. Como já vimos, é uma falsa espiritualidade e um falso amor para com Deus. Há contradição em dizer que está na luz quando está nas trevas, porque odeia seu irmão. Há contradição dizer que ama a Deus, mas que odeia seu irmão, e isso o faz mentiroso. O problema é que Deus conhece o seu coração. Em Daniel, capítulo 2, versos 22, diz assim: Ele, Deus, revela o profundo e o escondido do seu coração, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. John Stott diz o seguinte: o amor a Deus não somente se expressa em confiante atitude para com ele, isenta de temor, mas com afetuoso interesse por nossos irmãos cristãos. O perfeito amor que lança fora o medo, lança também fora o ódio. Ame a quem você vê, para amar a quem você não vê. Você odeia algum irmão? Você está entristecido com algum irmão? Resolva isso em amor para com Cristo e para com o seu irmão, porque o perfeito amor lança fora o medo. Quero concluir essa breve meditação
dizendo o seguinte: primeiro, Deus nos ama. Ele provou e prova isso diariamente, quando recebe filhos para a adoção, quando essas pessoas entregam suas vidas a Cristo, ao sustentar o universo, quando faz nascer o sol, quando a chuva cai para bons e maus, justos e injustos. Amar a Deus é confiar e ter vida, vida abundante e vida eterna, porque somos aperfeiçoados pela sua palavra, porque conhecemos a sua palavra e aplicamos no mundo que vivemos. Amar a Deus lança fora o medo, medo da justiça, da ira de Deus vindoura, encoraja-nos para prosseguir diante das angústias e aflições, nesse momento da pandemia, do Covid-19, com prudência, com cautela, atento às orientações das autoridades, ficando em casa, nós prosseguimos com coragem, com a certeza de que Deus está conosco. Amar a Deus é também amar os irmãos. Nós vemos os irmãos e podemos amá-los. Nós não vemos a Deus e amamos a Deus. Se você não ama a quem vê, não pode amar aquele a quem não vê. Meu irmão, no dia do juízo nós teremos confiança. No dia da morte, nós teremos confiança. O Salmo 23, verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que coisa maravilhosa, que tranquilidade a palavra de Deus nos dá. O perfeito amor lança fora o medo. Amém, amém. Vamos orar, encerrando este culto. Quero orar com os irmãos. Eterno Deus, bondoso Pai Celestial, quero agradecer ao Senhor pela breve meditação que tivemos nesta noite e pedir que o Senhor continue a cuidar de cada um de nós, nesse tempo em que enfrentamos essa pandemia, esse mal. Pedimos que o Senhor dê sabedoria aos governantes da nossa nação para administrar esse processo, até que nós tenhamos uma vacina para cura e libertação desse mal que nos assola. Oramos pelos profissionais de saúde, dos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, pelos hospitais, clínicas. Nós pedimos a Deus que tu dê energia, força, amor para que esses irmãos que estão na frente desse trabalho, por amor ao próximo, por amor a Deus, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre do Covid-19, dando a eles a energia suficiente a cada dia para enfrentar essa batalha tão difícil. Oramos também pela igreja, pelas famílias da igreja, pelos idosos, pelos enfermos, pelos irmãos que estão em tratamento de saúde, pelos irmãos que passarão por cirurgia, pelos irmãos e amigos que estão em processo de recuperação de cirurgia, pelo retorno, ó Deus, das atividades na igreja, por missões, pela Junta de Missões Mundiais, pela Junta de Missões Nacionais, pela Junta de Missões Estaduais. Pedimos a proteção do Senhor para a vida dos missionários, para que não falte recursos, ó Deus, financeiros, saúde física, emocional, relacional, para que a obra não pare, para que eles possam prosseguir com coragem e com determinação. Queremos agora agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e fazemos isso no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Deus Filho e as consolações do Deus Espírito Santo esteja com todos os irmãos da Igreja Batista Mandacaru e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus te livre do Covid-19. Forte abraço, fique com Deus.